A doação de órgãos entre vivos deve obedecer a uma série de regras e, quando não há parentesco entre doador e receptor, só a Justiça pode autorizar o procedimento. Veja na reportagem de Eduardo Júnior. Sentir que o corpo não funciona como devia e conviver com as marcas visíveis de que a saúde não está perfeita. Esse é um dilema que a paciente Jusilene vive há 6 anos. Assim como ela, vários outros pacientes com problemas renais têm esperança de conseguir um transplante. E quanto maior for a demora para conseguir um doador saudável e compatível, mais tempo eles ficam reféns do tratamento da hemodiálise. Dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos indicam que a remoção de rins lidera o ranking de órgãos transplantados no último ano. Em 2010, foram realizados 1.641 transplantes de rim, 100 transplantes de fígado e 1 de pulmão com doadores vivos. E Jusilene fez parte desse grupo especial, pois conseguiu um doador ainda vivo com quem tem um laço sanguíneo, a irmã. A emoção foi grande, porque eu já recebi do meu esposo, então assim, voltar a urinar foi um sonho muito grande, porque eu já não podia beber água, tinha que ficar chupando gelo todo dia, e a sede é incontrolável. E assim, então quando eu perdi o rins do meu marido, que eu vi que ele foi para a lata de lixo, que eu sabia que não ia ter mais aproveito para mais nada, eu já cheguei a falar com a senhora que eu não queria mais rins de doador vivo. Que eu queria rins de cadáver, porque o cadáver não ia pensar na perda. Então acho que foi por isso que eu custei a tomar a decisão de aceitar o rins da minha irmã. Mas para quem não pode aguardar a chegada de um doador falecido ou contar com alguém da família que possa doar, o caminho é um pouco diferente. É preciso recorrer aos tribunais para que o procedimento seja autorizado. Foi o que fizeram Adriana e Karina. Na época eu era casada e eu já tinha 2 anos e meio de casada. Aí, como eu fiquei doente, aí meu casamento acabou, porque meu marido assim, não acreditou, né, que eu poderia ter uma nova vida, né, recuperar minha saúde. Sem um laço sanguíneo que unisse as amigas, Adriana resolveu doar um rim. Mas para isso, foi preciso procurar a justiça. Teve até autorização, né, jurídica, né? Aí o doutor Ricardo falou assim, mesmo você sendo compatível, se o promotor ou o advogado não autorizar, você não pode ser doador da Karina. Para a realização do transplante com doador vivo e sem parentesco até o 4º grau, a Lei 9.434, de 97, estabelece algumas regras. Há necessidade de ter compatibilidade com o grupo sanguíneo e também ter os laudos médicos para que possa a justiça autorizar esse transplante, essa remoção de órgão. Então tem que ter os laudos médicos, tanto daquele que vai doar como aquele que vai receber. Segundo lugar, declaração, inclusive, nós estamos exigindo hoje, passada em cartório perante o tabelião, que está fazendo aquela doação gratuitamente. A médica Sandra Vilaça, membro da Câmara Técnica Nacional de Transplantes do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, enxerga pontos favoráveis da lei. No entanto, ela destaca que a Justiça precisa acompanhar as mudanças que possam ocorrer. A ciência vai mudando com o tempo e essa lei ela já precisa ter algumas mudanças. Por exemplo, se você tem um doador criança, esse rim de criança deveria ir só para criança. Mas na seleção do receptor a gente não consegue fazer isso. Então, uma das mudanças que a gente propõe é que o rim de criança vai para as crianças. E se não for possível ir para as crianças, é que depois vai para o adulto. Outro problema chama a atenção: a falta de doadores. A família brasileira está eminentemente adoecida e os doadores são poucos e muitos têm medo de doar, têm medo de servir ao seu semelhante. De acordo com a médica, um número maior de doadores poderia reduzir a quantidade de pacientes em hemodiálise. É óbvio que a gente gostaria de ter mais doadores falecidos, mas a gente não tem doadores falecidos para todos os pacientes da diálise e por isso o doador vivo ele se faz necessário. Para os pacientes que aguardam dias melhores, a história das duas amigas pode dar forças para encontrar um doador. Quando eu era criança, eu não lembro o que eu tive, né? Eu fui desenganada dos médicos. Aí os médicos deram o quê? 15 dias de vida para mim. Agora hoje, para mim, está salvando uma vida, é mistério de Deus, né? É muito grande, né? Uma pessoa desenganada dos médicos, né?
salvar uma vida. Mas ainda bem que existe pessoa hoje neste mundo que tem um amor no coração, né? Que é o básico, né? Desembargadora Frane, que meios a legislação atual tem para impedir o comércio e o tráfico de órgãos? Nós temos a legislação no âmbito da ética médica e daqueles demais profissionais que vão trabalhar tanto na recepção daqueles órgãos, daqueles tecidos, das partes do corpo, quanto daqueles que vão transplantar. Esta é uma delas. Temos também a própria Lei 9434, que trata de uma maneira bastante séria todas aquelas medidas desses profissionais que não estejam de acordo com ela, inclusive combinando penas altas para esses procedimentos indevidos. Agora, em relação à pessoa, o doador, o doador em vida, ele pode dispor de qualquer parte do corpo dele? Não, o doador ele só pode dispor daquela parte que não vai lhe ser prejudicial. Então, significa dizer, ele outorgará esse ato humanitário a uma terceira pessoa, desde que o seu próprio corpo assim não sofra. É porque é um direito intransmissível. Nós chamamos de direito da personalidade humana. Por isso mesmo, ele não pode agir em detrimento ao seu próprio direito para atender o bem-estar de um terceiro. Desembargadora Frane, e no caso de pessoas que têm uma afinidade, mas que não é familiar? Por exemplo, o cunhado é considerado familiar, um filho adotivo é considerado familiar, um amigo, como é que funciona? Nós temos os parentes segundo a consanguinidade e temos os parentes por afinidade. A lei, ela não restringe, ela apenas diz que parente até o 4º grau. Então, com isso, aqueles parentes por afinidade, eles também podem ser beneficiados. Ainda que a legislação não trate especificamente desse tipo de relação. É porque a lei ela não consegue exaurir todas as situações que ocorram no cotidiano da sociedade. Daí é que entra o papel fundamental do juiz, no caso concreto, estudar a situação e proceder à sentença de acordo com aquele entendimento que seja o mais social possível.